Queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando a festa da apresentação de Nossa Senhora no templo. Então é importante nós falarmos dessa festa e também explicarmos para as pessoas o significado das 7 festas de Nossa Senhora. Então, a Virgem Maria, Mãe de Deus, ela tem no calendário litúrgico 7 festas mais importantes, que estão acima das outras, porque elas representam, cada uma delas, um mistério da vida da Mãe de Deus. Então, são 6 mistérios durante a vida e o mistério final, que é a passagem dessa vida para o céu. Então, por isso, que quando nós rezamos a 6ª dezena no terço carmelitano, então nós devemos nos lembrar nas segundas-feiras do mistério da Imaculada Conceição, depois, na terça-feira, da Natividade de Nossa Senhora, na quarta-feira nos lembramos justamente dessa festa de hoje, que é a apresentação de Nossa Senhora no templo. Depois, na quinta-feira, nos lembramos do mistério da Anunciação, que é aquela grande notícia que o anjo veio trazer de que ela seria a Mãe de Deus. Na sexta-feira, nos lembramos da visitação de Maria a Isabel. No sábado, nos lembramos da purificação, que é aquela festa de fevereiro, quando Nossa Senhora, com o título da Candelária, porque ela levava a luz, que era Cristo, então ela, transportando essa luz para o templo, ela então fez o rito da sua purificação após o parto, e portanto, esta é chamada Festa da Purificação de Nossa Senhora, ou apresentação do Senhor no templo. Enquanto que a festa da Assunção, nós nos lembramos sempre no domingo. Então, por isso, cada uma dessas principais festas de Nossa Senhora podem ser lembradas juntamente com a oração do terço, independente do mistério do dia, em cada um dos dias da semana. E hoje, especificamente, dia 21 de novembro, quando nós celebramos a festa da apresentação da Virgem Maria no templo, nós devemos entender o mistério que está sendo proposto para a nossa celebração, para a nossa meditação e também para a nossa edificação espiritual. Porque, como nós sempre costumamos dizer, Nossa Senhora não deve ser simplesmente objeto da nossa devoção, como fazem muitas pessoas hoje em dia, que simplesmente têm essa devoção. Eu amo a Nossa Senhora, eu gosto de Nossa Senhora, eu rezo a Nossa Senhora. Mas às vezes as pessoas nem sequer sabem por que Nossa Senhora tem o título de Aparecida, ou por que ela tem o título de Nossa Senhora das Graças, ou por que ela tem o título de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, por exemplo. Quer dizer, são títulos, ou são festas, ou são devoções que não são bem vividas e assimiladas, porque as pessoas não conhecem o que está por trás de cada coisa que a igreja propõe. E não só não conhecem, mas também não meditam e não vivem aquilo que deve ser vivido. Portanto, através da devoção a Maria, nós devemos chegar ao conhecimento e, do conhecimento, nós devemos chegar até o amor e a imitação. Quer dizer que a devoção move a nossa memória. Depois, a memória nos leva até a inteligência, conhecendo aquilo que Deus nos revela nos mistérios da vida de Nossa Senhora. E uma vez que nós chegamos pela inteligência, nós devemos exercitar depois a nossa vontade, através do amor e da imitação desse exemplo da Mãe de Deus. Senão, a nossa devoção é vazia e é fraca. E é por isso que muitas pessoas hoje em dia não conseguem ter frutos na sua caminhada espiritual e na sua vida de união com a Mãe de Deus. Nós, porém, no Carmelo, nos consagramos a Nossa Senhora para estarmos não somente a serviço dela, mas também para vivermos na imitação da Mãe de Deus e para vivermos na constante meditação, no constante auxílio, na constante companhia daquela que se torna não somente nossa mãe, mas também nossa irmã, porque nós vamos juntos com ela na caminhada
na batalha espiritual e na nossa vida diária de oração e de serviço a Deus. E somente desta forma nós temos como ter força, coragem e perseverança naquilo que Deus nos propõe a viver. Porque, de fato, a nossa vocação é difícil, a nossa vida espiritual é muito árdua e o demônio faz muitos combates para aqueles que querem realmente seguir com amor e com perseverança o caminho de Cristo. Então, por isso que o próprio Cristo nos deu Maria como mãe, quando ele disse lá na cruz, eis aí tua mãe, para que nós tivéssemos esse auxílio, tivéssemos essa proteção, tivéssemos esse consolo e uma vez tendo a presença de Maria, nós pudéssemos chegar até a perfeição, até o alto dessa montanha que Deus nos chama a subir. Então, quero hoje explicar um pouco sobre a apresentação de Nossa Senhora no templo, porque isso é realmente um mistério muito bonito. Alguém poderia dizer, mas nós não encontramos essa passagem na Bíblia, então nós não podemos acreditar que aconteceu assim. No entanto, existem relatos muito antigos que contam que, de fato, Nossa Senhora foi oferecida no templo na idade de 3 anos. Por quê? Vamos então entender isso. No livro de Samuel, está ali a narração de uma mulher que se chamava Ana. E essa tal de Ana, ela não tinha filhos. E ela sempre vinha ali no templo rezar e chorava pedindo um filho. E então, um dia, Deus lhe concedeu a graça de engravidar um filho, que ela pôs o nome de Samuel. E ela tinha feito um voto de que, quando nascesse esse menino, que ela ia cuidar dele, dar o leite, até que ele tivesse a mínima capacidade de fazer as coisas básicas, por volta de 3, 4 anos, e com essa idade, em torno de 3, 4 anos, ela ofereceria o seu filho no templo. Então foi assim que aconteceu, e Ana, mãe de Samuel, deu o seu filho para o serviço de Deus, na idade de por volta de 3 ou 4 anos. Ora, a mãe de Nossa Senhora também se chamava Ana. E ela, portanto, tinha uma grande devoção a esta outra Ana do Antigo Testamento e conhecia o Cântico de Ana, que é muito bonito também, que nós rezamos inclusive na liturgia das laudes. E esta mãe de Nossa Senhora fazia orações a Deus pelo mesmo motivo, porque ela era estéril. E o seu marido, que se chamava Joaquim, era sacerdote, segundo o Antigo Testamento, como era o caso do pai de São João Batista, que se chamava Zacarias. Então eles eram amigos, eram parentes, e Zacarias, sacerdote, casado com Isabel, era muito próximo de Joaquim, pai de Nossa Senhora, casado com Ana. Ambos eram estéreis e, por isso, nós fazemos uma ligação dessas pessoas, porque o que aconteceu na vida deles foi mais ou menos semelhante. Entretanto, uma vez que Ana fez esse voto de oferecer o filho ou a filha que ela tivesse para Deus, ela conseguiu engravidar e ela teve essa menina, que ela colocou o nome de Maria. E quando a menina tinha por volta de 3 ou 4 anos, ela fez como Ana do Antigo Testamento e deu essa menina para o serviço litúrgico do Templo de Jerusalém. Então vamos explicar aqui também o que era a instituição dessas moças que ficavam no Templo de Jerusalém a serviço daquelas atividades que eram realizadas ali. Então vamos entender bem o seguinte. Primeiro,
o Templo de Jerusalém não era como uma igreja como nós conhecemos hoje em dia, mas era uma estrutura muito maior. Era um grande santuário e, ao mesmo tempo, junto desse santuário, existiam prédios, edificações, como se fosse uma pequena cidade. E esses prédios e todas essas edificações estavam a serviço do culto que era realizado ali naquele santuário. E uma grande edificação eram alojamentos dos sacerdotes que vinham ali para oficiar no templo. Porque os sacerdotes não moravam ali, mas eles vinham quando eles eram escalados, então tinha uma escala, e eles eram avisados, olha, no mês que vem, tal dia você tem que estar aqui. Então o sacerdote ia até o templo e passava normalmente 3, 4 dias fazendo os ritos que eles tinham que fazer. Depois voltava para casa. Então assim era a vida dos sacerdotes no Antigo Testamento. Eles tinham sua família, às vezes tinham até outras atividades, mas eles viviam do templo e ganhavam para poder sobreviver dali. No entanto, eram muitos. Então vamos imaginar que normalmente nós tínhamos ali uma escala para cada dia ter o serviço de mais de 30 levitas e sacerdotes. Então eles eram em número de mais de 500 e se intercalavam durante o mês para poder cada dia estarem ali alguns oficiando no templo. Então, como eles vinham se hospedar ali, eles precisavam primeiro de alimentação. E essa alimentação era feita por essas moças que estavam numa outra parte, num grande prédio, onde se hospedava mais ou menos uma centena de moças que eram oferecidas das famílias nobres de Israel. E entre essas famílias nobres de Israel, a maioria delas eram filhos de sacerdotes. Então, essas moças ficavam hospedadas no templo, normalmente em regime de internato, era como se fosse um regime de internato. E tinha outras moças mais velhas que tomavam conta delas e orientavam o serviço, organizavam tudo aquilo. Então diziam, olha, é para fazer isso, é para fazer aquilo e tal. Então era como se fossem freiras. A diferença é que no Antigo Testamento não existia a instituição do celibato, da virgindade perpétua, consagrada. Então todas aquelas moças ficavam ali por um tempo. Depois que elas completassem aquele tempo de serviço, elas eram entregues ao casamento com uma pessoa. Então quer dizer que eram virgens consagradas, mas que ficavam determinado tempo ali. Por exemplo, por 1 ano, 2 anos ou até 5 anos, por exemplo. E depois elas eram entregues em casamento com moços que eram escolhidos também das famílias de Israel. E esse seria o caso de Nossa Senhora. A diferença de Nossa Senhora para as outras meninas é que ela foi entregue ali pela mãe muito pequena. Normalmente as meninas vinham para morar ali com 11 anos, 12 anos. Mas Nossa Senhora tinha apenas 3 ou 4 anos. Então isso que toca o nosso coração, quando nós começamos a imaginar aquela que era destinada à Mãe de Deus, quando ela se prepara para deixar a casa dos pais. Então ela fez ali a malinha, colocou as coisas dela, as coisas de objeto de uso pessoal, a mãe organizou ali as vestimentas, as coisas que ela precisava e tudo, e ela então partiu. Eles foram levando, era para o templo. E, inclusive a gente encontra muitas gravuras, muitos quadros, pinturas e tal, que mostram a menina pequenininha subindo os degraus, deixando a mãe e o pai, carregando uma pequena malinha, e um sacerdote que esperava na porta do templo em cima para introduzir a mocinha junto das outras que estavam ali a serviço desse trabalho, dessa grande atividade que eles tinham ali no Templo de Jerusalém. Então isso realmente era um esplendor, e essa liturgia que eles celebravam ali era algo muito bonito. E dali veio a inspiração para todos os sacramentos e todas as liturgias da Igreja Católica. Então realmente é muito bonito nós analisarmos isso e percebermos como o sistema sacramental do catolicismo partiu ali desta herança do Antigo Testamento. Enquanto que o judaísmo moderno perdeu tudo isso, porque à medida que eles ficaram sem o templo a partir do ano 70, quando tudo foi destruído, então eles criaram uma nova religião baseada
em outros princípios. E eles deixaram de lado todas aquelas práticas sacramentais, uma vez que eles já não tinham mais o templo, e tudo aquilo foi assimilado pela verdadeira Igreja Católica, que é o verdadeiro Israel, na continuação do Novo Testamento. Então, Nossa Senhora foi como se fosse ali uma religiosa, uma virgem consagrada, vivendo ali no templo durante aquele período. Claro que quando seu pai vinha executar os ritos ali em Jerusalém, ele se encontrava com a sua filha. E a sua mãe, Ana, igualmente, que habitava não muito longe de Jerusalém, vinha de tempos em tempos ver a menina, conversar com ela, dar para ela noções das coisas humanas e das coisas espirituais. Então, por isso que nós vemos nas imagens de Santa Ana educando Nossa Senhora. Então as pessoas pensam, mas como que Nossa Senhora foi educada por Santa Ana se ela foi entregue para o templo aos 3 anos? Não, porque Santa Ana continuou frequentando ali. E dava frequentemente aulas e lições para Nossa Senhora sobre tudo aquilo que Nossa Senhora aprendeu. Principalmente a respeito das Sagradas Escrituras. Porque Santa Ana conhecia muito a doutrina, a espiritualidade e a história de todo o povo de Israel. Então tudo isso ela ensinava para Maria, sua filha. Inclusive, Santa Ana foi abençoada por Deus com mais 2 outras filhas. E essas 2 outras filhas, que se chamavam Maria, mulher de Cleofas, que era a mãe de São Tiago Menor, por isso que as pessoas confundem e pensam que Nossa Senhora, Mãe de Deus, teve outros filhos, quando na verdade os primos irmãos de Jesus, que era São Tiago Menor, por exemplo, que era apóstolo, juntamente com Simão, com Judas Tadeu e com José, todos esses eram primos irmãos de Jesus. Filhos da irmã de Jesus, Maria, mulher de Cleofas, que foi a filha que Santa Ana teve depois de Nossa Senhora, e que se casou com um irmão de São José. Então é interessante a gente perceber isso, porque aí a gente entende também porque tantas pessoas confundem e fazem assim essas blasfêmias contra a Mãe de Deus, dizendo que ela não era virgem porque ela teria outros filhos, quando na verdade essas pessoas não conhecem a tradição dos apóstolos. E tudo isso a Igreja Católica conhece, porque a Igreja Católica não somente tem a Bíblia, que foi escrita pelos próprios católicos, discípulos de Cristo, mas também a Igreja Católica tem as tradições que eles transmitiram oralmente, não somente por escrito, mas também contando para um, para outro, olha, foi assim e tal. E depois, claro, isso foi sendo escrito com o tempo. Então, todas essas tradições orais nos deram condição de entender todas essas coisas e nos deram acesso a esse conhecimento muito importante para que nós saibamos o que aconteceu com a vida de Cristo, com a vida de Nossa Senhora. Existem também pessoas que têm revelações particulares, como por exemplo Maria Valtorta e outros videntes assim que tiveram revelações sobre a vida de Jesus, sobre a vida de Nossa Senhora. E, no entanto, mesmo que não sejam diretamente condenadas pela Igreja, nós não recomendamos essas revelações particulares que falam disso ou daquilo, ou seja, aspectos de curiosidade da vida de Cristo ou da vida de Nossa Senhora. Jamais recomendamos isso. Mas aquilo que vem da tradição, sim. Porque isso a Igreja sempre assimilou e a Igreja não somente aprovou, mas celebrou na sua liturgia. É um sinal que a Igreja considera absolutamente certo que Nossa Senhora foi oferecida ao templo, que ela foi apresentada ao templo nessa idade de 3, 4 anos, para estar ali, trabalhando para o serviço de Deus. E elas não somente faziam as comidas, garantiam alimentação para todos os sacerdotes que estavam hospedados ali no templo, mas também elas cuidavam das alfaias, porque elas lavavam as vestimentas, inclusive as vestimentas ficavam sujas de sangue, porque eles matavam aqueles animais, ofereciam sangue para Deus ali no altar, e tudo aquilo ficava cheio de sangue, cheio de gorduras dos animais e tudo mais. Então aquilo ali precisava estar sempre sendo lavado. Todos aqueles paramentos, tinham mais de 14 mil paramentos.
Tudo aquilo tinha que cuidar. Então elas cuidavam dessas hortas, cuidavam desses animais também que iam ser imolados, que tinha ali no templo um lugar dedicado a guardar os animais que ainda iam ser imolados. Elas cuidavam de toda essa alimentação, de todas essas vestimentas, de lavar essas roupas, de organizar todas essas coisas, e elas recebiam uma educação mais primorosa. Então, por isso que as famílias também queriam colocar as suas filhas ali. Então, foi assim que aconteceu com Nossa Senhora, e ela passou toda a sua infância, sua adolescência nesse ambiente. Ali ela foi se santificando. Então, ela vivia a sua vida simples de trabalhos, de orações, e sempre buscando a presença de Deus. E o que é bonito é justamente o fato de que ela, como diz São João Damasceno, não sabia que ela seria a mãe de Deus. Que ela seria escolhida como mãe do Messias. Mas ela se considerou tão indigna que ela fez, desde a sua infância, um voto de virgindade. Porque ela pensou, eu vou consagrar a Deus a minha virgindade, já que eu não posso ser a mãe de Deus. Porque eu acho que essa pessoa vai ser muito mais digna do que eu e vai ter muito mais qualidades. E na época, de fato, ninguém imaginava que a mãe do Messias seria uma virgem. Isso estava, de certa forma, oculto para as pessoas ali naquela ocasião, no judaísmo. Então, mesmo que estava revelado na Bíblia, as pessoas não tinham essa noção clara. Então, eles achavam que a mãe do Messias simplesmente teria relações com seu marido e, através dessas relações, teria um filho que seria o Messias. E mesmo Nossa Senhora não tinha noção de que uma virgem seria a mãe do Messias. Então ela fez um voto de virgindade por humildade, para ficar totalmente dedicada a serviço de Deus. E é por isso que quando o anjo veio dizer que ela seria mãe do Salvador, ela então achou estranho, dizendo, olha, como se vai acontecer isso, uma vez que eu não conheço o homem? Então, essa resposta mostra que ela já tinha esse voto de virgindade. Porque apesar de estar casada com José, ela dizia, eu não conheço o homem. Quer dizer que ela, com isso, está indicando que ela já estava no casamento, mas tinha um compromisso com São José de viver a virgindade. Então, todas essas coisas são muito bonitas e vão nos indicando aquilo que Nossa Senhora viveu em cada etapa da sua vida e como ela aproveitou de cada momento da sua vida para crescer no amor de Deus e na dedicação total a Deus. De tal maneira que, quando nós estamos desanimados, quando a nossa vida está difícil, ou quando os trabalhos, a rotina, as coisas, às vezes nos levam assim a uma certa falta de entusiasmo, nós devemos nos lembrar de Maria. E nós devemos perceber que na vida dela também foi assim. E muitas vezes ela podia ter pensado, mas eu sou uma pessoa que não sou importante, ou que Deus não faz questão de mim. Eu sou simplesmente mais uma dentre essas centenas de meninas que estão aqui trabalhando, depois eu vou casar e a minha vida continua assim, uma vida sem muito sentido ou sem muita importância. Mas ao contrário, ela percebia que cada um de nós é muito importante para Deus. Então ela pensou, eu vou fazer tudo o que eu posso para ajudar o plano de Deus. E quem sabe uma dessas moças que está aqui morando comigo vai ser a mãe do Messias. Então eu vou servir a todas como se todas fossem a minha senhora. E ela era a mais humilde de todas e procurava fazer o serviço de todas para poder ajudar cada uma, pensando, essa daqui pode ser a mãe do Salvador. Então eu vou fazer tudo por ela. E é justamente por isso que ela foi escolhida. Porque ela se colocou como a última. Como disse o Senhor, os últimos serão os primeiros. Então, nessa humildade e nessa constância de Nossa Senhora que nós temos que nos basear. Não nos resultados, ou nos entusiasmos, ou na paixão por isso ou por aquilo. Porque muitas vezes as pessoas se movem pela paixão. Enquanto que nós devemos nos mover por coisas sólidas.
E quando nós nos movemos pelas coisas sólidas, é normal que nós sejamos, às vezes, desencorajados, ou que a gente fique um pouco, assim, com dificuldades, com desânimo, ou com o peso da vida e da rotina. Mas isso é algo que nós devemos superar com a força do amor. Porque o amor é que consegue carregar esse peso e dizer, vamos adiante, um dia isso chega ao fim e nós recebemos a nossa recompensa. Então, com esse exemplo de Nossa Senhora, nós vamos hoje celebrar essa festa que tanto enriquece a nossa vida e a liturgia da igreja e tanto aumenta a nossa devoção. Lembrando que essa pequenina menina agradou a Deus. Agradou a Deus na sua pequenez. Agradou a Deus na sua humildade. Como diz o Salmo 41. In dia mandavi Dominus, misericórdia sua. Et nocte canticum eis. Então essa palavra é muito interessante. Nós podemos imaginar Nossa Senhora ali na sua rotina do templo, que ficava vivendo disso, vivendo da palavra de Deus. Então, no dia, Deus manda sua misericórdia. E na noite, Ele envia o seu cântico. Então quer dizer, Deus envia sua misericórdia durante o dia para que nós tenhamos força de superar os nossos defeitos e de vencer as dificuldades, os trabalhos e conseguir chegar até o fim do peso do dia. Mas na noite, Ele manda o seu cântico. Quer dizer, na noite Ele nos inebria. Na noite, Ele nos inebria do seu amor. Na noite, Ele nos consola. Na noite, Ele derrama sua graça para nós renovarmos a nossa força e o nosso desejo de estarmos com Ele e de amarmos a Deus sobre todas as coisas. Então, que Nossa Senhora esteja sempre conosco e ela nos ensine, especialmente na sua infância, a perseverarmos nesse amor, nessa adoração e nessa busca constante da face de Deus. Amém.